Ontem o torcedor atleticano foi premiado por uma aparição de um dos mandatários da SAF do Atlético Mineiro para tentar trazer algumas explicações referentes a tudo que acontece no interior da instituição e especificamente para tratar do balanço, para ser questionado e, claro, para trazer alguns esclarecimentos para o torcedor. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tomando partido, né, das situações, se não analisarmos friamente o que foi dito por um dos mandatários maiores da instituição, por causa da rispidez em alguns momentos para poder trazer a sua observação e o autodefesa, que fica claro uma tentativa de autodefesa, né, nas explicações que foram colocadas em mais de quase 3 horas de entrevista, uma entrevista muito longa, não é cansativa porque é muito informativa e faz com que a gente tire algumas conclusões do que de fato acontece dentro do Atlético, né? O torcedor atleticano que acompanhou aquela entrevista do início até o final, eu acredito que saiu mais apreensivo do que quando entrou para acompanhar aquela entrevista, porque alguns esclarecimentos que foram trazidos são, eu posso dizer que assustadores mesmo para os torcedores do Atlético, né? Alguns questionamentos não foram muito bem aceitos, não foram muito bem vistos pelo mandatário da instituição e isso acaba deixando a coisa um tanto mais obscura, né? O balanço que os especialistas fizeram vincular nas redes sociais e nos jornais de grande conotação e responsabilidade é de que a dívida do Atlético ela gira em torno de 2 bilhões e alguma coisa dessa natureza, 1 bilhão e 800, mas para o Atlético a dívida é de 1,4 bilhão. E isso acaba deixando em desencontro o que de fato é. Eles estão omitindo alguma coisa ou a imprensa está aumentando alguma coisa? E isso também nos faz ter um entendimento de que a coisa pode ser muito mais complicada do que de fato é. Porque a partir do momento que se assume a responsabilidade da dívida, isso facilita um pouco mais na próxima tomada de decisão, né? E não há essa posição por parte do Atlético no que diz respeito às dívidas que são duríssimas e que são preocupantes e que podem, de fato, comprometer o futuro da instituição. E o futuro que eu digo é o futuro existencial mesmo, porque agora não se trata mais de uma associação e sim de uma SAF, né? Uma sociedade anônima. Ela tem um dono, ela tem um CPF, além do seu CNPJ. E o torcedor que estava ansioso por ouvir alguma coisa de positivo, ele acabou não ouvindo absolutamente nada e saindo muito mais preocupado do que quando ele entrou para acompanhar essa entrevista com um quê de esperança que agora ele, na avaliação que eu tive de toda a entrevista, ele se esvariu, né? Não tem como o torcedor do Atlético criar uma esperança, uma expectativa positiva diante de tudo aquilo que foi falado pelo Menin na entrevista. E para piorar, quando ele é questionado de forma mais pesada, ele se posiciona de maneira que, na tentativa de desqualificação daquele que está ali enviando a pergunta, né? E já teve caso, inclusive, e nós vamos falar sobre isso aqui, de ameaça mesmo, deste mesmo mandatário, a um repórter que tentou trazer uma crítica um pouco mais dura e mais com fundamentada em fatos, contra o Atlético, né? Eu nem diria que é contra o Atlético, né? Eu diria que é em favor da informação do público, fidelidade mesmo ao seu público, né? Porque quem trabalha com seriedade fatalmente vai levar aquilo que acontece, não aquilo que ele gostaria que acontecesse ou aquilo que a diretoria X ou Y gostaria que fosse falado. Eu acho que essa realidade é que o torcedor, é para essa realidade que o torcedor tem que se atentar. Tanto o torcedor do Atlético, o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, tem que se atentar à realidade e não a uma verdade paralela, fantasmagórica. É aquilo que de fato é e não aquilo que gostariam que fosse. É muito preocupante a situação do Atlético, porque o Menin, ele lança meio que uma indireta aos torcedores, né? Quem dera se tivessem 1 milhão de torcedores pagando R$1.000 por mês e tal, aquela coisa toda.
E aí faz lembrar do passado do Atlético, onde vinha a público, né, poder pedir esse tipo de contribuição ao seu torcedor para que pudesse ter uma sobrevivência maior dentro do cenário. A expectativa que o torcedor tem quando um grupo empresarial tem como posse uma instituição esportiva é de que a coisa de fato vai mudar para o melhor. A realidade é que nada que foi prometido pelos meninos é cumprido hoje. E eu quero chamar a atenção para um ponto específico, é o único ponto dessa entrevista que eu quero falar, porque fere a integridade moral de um profissional e que eu acho que não deveria ser dessa forma. E eu quero saber da sua opinião relacionada a este assunto. O Beto Guerra, ele fez uma pergunta, né, um tanto perturbadora, e a resposta foi uma resposta, eu acho que muito aquém, né, de um profissional que está à frente de uma instituição que tem a dimensão que o Atlético tem. Ele pergunta, e dentro da sua pergunta ele trata do assunto da desqualificação do elenco, que anda totalmente na contramão daquilo que foi prometido lá atrás, né? Foi prometido que o Atlético teria um elenco muito forte tecnicamente, e daqui para frente, né, quando eles disseram, depois que assumiram a direção verdadeira, real do Atlético, de que teria elencos puramente fortalecidos ao longo dos anos, com o passar do tempo, e que o Atlético brigaria sempre ali na ponta. E na entrevista de ontem, ele mesmo desqualifica o que foi dito por eles lá atrás. Mas nós não esperávamos que as coisas acontecessem como aconteceu. Poxa, mas se você não faz as operações, e dentro das operações faça uma operação de risco dentro do seu negócio, você não está preparado para estar à frente de uma instituição. Essa que é a realidade. Se você não entende que os riscos podem vir e que você precisa ter todo um projeto para lidar com esses riscos, não. Né? Quando ele é questionado também, antes da gente entrar na pergunta do Beto Guerra, quando ele é questionado também a respeito das situações que envolve os efeitos salariais e contratempos que vêm acontecendo de forma negativa, ele se mostra também despreparado para poder responder essa pergunta, ou até mesmo para estar para estar à frente da instituição, porque quando o salário de jogador vem a público, quando a falta de pagamento desse salário vem a público, é porque já passaram 2, 3 meses, gente. E ele disse que 15 dias, 20... Não, isso não é verdade, isso aí a gente sabe que não é verdade. Que o atraso de 15 dias, de 20 dias, não faz com que jogadores tenham reunião com diretores. Não faz. Não permite que a mídia traga. Não, 10 dias não é atraso no meio do futebol. 10 dias não é atraso. 20 dias não é atraso. Quando aparece a público, já passaram 2, 3 meses, 4 meses sem fazer a quitação dos vencimentos dos atletas. Isso é um fato que não se nega também. Né? Mas eles, né, tentam maquiar de alguma forma. E aí entra o contratempo, o contraponto daquela situação que nós tratamos aqui no início do vídeo. E aí? A dívida é de quanto? É de 2 bilhões e 400? É de 1 bilhão e 800? É de 1 bilhão e 400? Qual que é? Qual que é a dívida real do Atlético? Porque quando o mandatário vem a público falar que o salário atrasou, que veio à mídia, o salário atrasado de 20 dias, a gente sabe que não existe verdade nisso daí. O Beto pergunta a respeito da desqualificação do elenco, e ele não aceita isso. Ele não admite que o elenco do Atlético é limitado, é muito limitado. O elenco do Atlético, o time é bom, mas o elenco é muito limitado. Por exemplo, o Atlético perdeu o Paulinho e repôs com o Rony. Gente, na boa. O salário do Rony é quase o salário que o Paulinho recebia, ou maior. Não tenho essa informação concreta. O Rony não entrega um terço do que o Paulinho entregava. Isso aí é um fato. Gostando ou não do Paulinho, que errava gol, perdia isso, não adianta, não dá para comparar a qualidade técnica do Paulinho com a qualidade técnica do Rony. O Atlético perde o Batalha e traz quem? Para a vaga do Batalha. Não traz ninguém. Tem um buraco no setor de meio campo do Atlético que precisa ser, por várias vezes, preenchido com uma improvisação, porque não tem jogador com a característica que o Batalha tinha no elenco. O Atlético perde o Zaratio. Gente, perdeu o Zaratio para o Botafogo, e o Zaratio é o que é. E o Atlético traz quem para a vaga do Zaratio? Menino. Gabriel Menino. Gente, faça-me o favor. O Patrick é o único, e ainda tem o Júnior Santos,
que depois de todas as partidas, além de ter vindo machucado, depois de todas as partidas ele fez um gol, todas as partidas disputadas ele marcou um gol, e ainda o Botafogo está querendo o jogador de volta. O único que está dando um retorno razoável, básico, é o Patrick. Não é? Aí ele pergunta pro Beto Guerra qual é a qualificação do Beto Guerra. Você é qualificado em quê? O Beto Guerra é um camarada que informa o torcedor atleticano. É um camarada que procura, pelo menos as poucas vezes que eu assisti, que procura passar para o torcedor aquilo que de fato é e não aquilo que a maioria dos torcedores queria que fosse. As críticas são duras mesmo, mas elas são fundamentadas. E aí ele se posiciona de uma forma que, por exemplo, o torcedor, aquele que os menins para ele, é Deus no céu e os menins na terra para ele, começaram a colocar lá no Instagram, no Twitter, até mesmo no YouTube, que o Beto Guerra foi jantado. O Beto Guerra foi jantado. Não, o Beto Guerra não foi jantado, ele foi desrespeitado. Ele foi desrespeitado quando ele estava na tentativa de proteger você, que ainda, inclusive, faz chacota com ele nas redes sociais por causa da resposta de um mandatário que não cumpre com absolutamente nada que fala com o torcedor atleticano que cumpriria. As promessas, todas elas vazias. E o Beto Guerra questiona isso, e o torcedor, ao invés de ficar do lado do Beto Guerra, ele fica do lado do camarada que tem que ser endeusado dentro da instituição por fazer promessas vazias, mas afinal de contas ganhou em 2021. E tá tudo bem. Só que você vai se lembrar do episódio não muito distante, Frossard passou pela mesma coisa. E por este mesmo mandatário. Quando ele trouxe as suas críticas, quando ele falou a respeito do que estava acontecendo dentro do Atlético, ele recebeu mensagens no seu particular falando que ele não tinha direito de fazer da forma que ele fez e sofrendo inclusive ameaças. A situação do Atlético é muito mais complexa do que é. Quando o torcedor, esses torcedores aí um pouco mais radicais, mais românticos. Radical no âmbito da romantização do caos, tá? Quando esse torcedor abrir o olho, talvez não tenha mais Atlético para ele torcer.